Essa vida é muito curta para a gente não tomar as decisões que a gente precisa tomar, para a gente não ter coragem de fazer mudanças para que essa vida seja vivida na sua plenitude. A coragem para mudar a sua vida. Você tem coragem de tomar decisões, por vezes até aparentemente mais ousadas, para você viver a sua vida ao máximo, para você mudar um rumo de alguma área da sua vida, para você realizar um sonho, para você dar saltos no teu próprio processo de evolução, de estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para evoluir. Você sabe que esses dias no Instagram, eu estava fazendo uma live com uma aluna e a gente estava falando exatamente sobre isso. E aí eu comecei a contar uma parte da minha história e brinquei no meio da live. Preciso gravar um vídeo para o YouTube sobre isso. E aqui estou. Quero contar uma parte da minha história para vocês que eu nunca contei. Então, todos vocês aqui, imagino que a maioria de vocês saiba que eu vim de um mundo corporativo, então eu trabalhei para grandes corporações, em grandes multinacionais e saí de um alto cargo, pedi demissão de um alto cargo corporativo para começar absolutamente do zero isso que eu faço hoje. Fui para os Estados Unidos, me formei com a equipe da Louise Hay, voltei e comecei a trabalhar com cursos da metodologia e com os atendimentos individuais da metodologia, e dessa forma minha vida profissional e pessoal também, é claro, porque estão todas interligadas, né? Mudou completamente. Então, se você caiu aqui de paraquedas, talvez você não saiba, tem um vídeo aqui no canal, vou pedir para o pessoal deixar aqui, que eu conto sobre a minha história, eu falo sobre isso mais profundamente, mas eu não conto um outro trecho da minha história, uma outra passagem, por assim dizer, da minha história, em que eu também tive que escolhi tomar uma decisão corajosa para fazer uma mudança e agora, olhando para trás, eu consigo juntar, sabe, as pecinhas do quebra-cabeça e perceber como uma mudança lá atrás impactou em toda a minha existência até agora. Então vamos lá, vamos começar do começo. Eu casei em 2010 e algum tempo depois que eu casei, eu realizei um sonho junto com meu marido, com o Luiz. A gente foi passar quase um mês lá na Califórnia, em São Francisco. A gente queria muito conhecer São Francisco, aí a gente ficou lá em uma casa de família, a gente não teve essa oportunidade de viver isso mais cedo, na adolescência, então a gente realizou isso juntos depois que a gente tinha casado. E foi uma experiência absolutamente fantástica, como sempre é. E lá, enquanto estávamos morando em São Francisco, na Califórnia, fomos visitar Berkeley, o campus da Universidade da Califórnia de Berkeley, que é o principal campus dessa universidade mundialmente super renovada. E aí estávamos lá no campus, passeando e olhando aquele dia a dia daqueles jovens estudando, aquela universidade gigantesca, com aquelas bibliotecas de mais de um andar e aquela vida, né? Aquela atmosfera universitária americana que a gente vê nos filmes, que é muito, muito, muito legal, aquilo contagia a gente, aquele mundo, né, incrível e infinito de conhecimento. E aí a gente sentou ali num banquinho. E eu tenho exatamente a lembrança de como era cada detalhe daquela cena, cada detalhe do banquinho, perto de uma placa bem grande. Eu vou mandar essa foto para a minha equipe, vou pedir para eles colocarem a foto aqui, uma placa bem grande escrito University of California, né, que é o principal campus lá em Berkeley. E aí o Luiz virou para mim e falou assim: ai, Rê, exatamente assim, ó, com essa energia. Ai, Rê, é uma pena que a gente não teve essa oportunidade, né, de estudar numa universidade como essa, né? Agora nós já nos formamos, já temos cargos importantes em empresas, né? Geralmente a gente faz isso quando a gente é muito mais jovem e para fazer isso tem que vir de uma família que tenha posses, né? Que tenha muito dinheiro. Infelizmente não foi a nossa história, mas imagina que incrível, né? Poder viver isso e tudo mais. De repente, uma voz dentro de mim, que foi a mesma voz que veio quando eu fiz a pergunta, né? Se eu não tivesse que ganhar nenhum real, se eu não precisasse ganhar nenhum real, o que eu faria do meu tempo de vida? E veio a resposta: eu viveria para espalhar os ensinamentos da Louise Hay. E aí eu pensei, né? Mas como é que eu vou fazer isso e ganhar dinheiro? Isso é utópico. E aí veio uma voz avassaladora dentro de mim, aqui de dentro, ó, e veio com: será? Será mesmo que é utópico? Essa mesma voz tinha ocorrido naquele momento. Será? Será que é uma pena que já passou, que é tarde demais? E que porque nós não viemos de famílias ricas, com posses, a gente nunca vai ter oportunidade de viver isso? Então, eu decidi ir até lá dentro da universidade perguntar valores de cursos. Claro, não cursos de muitos e muitos anos, porque não daria pra gente parar a nossa vida há muitos anos,
mas outros cursos que não fossem tão longos, mas que nos dessem a oportunidade de estudar numa universidade renomada, de viver aquela experiência. E aí existiam, sim, cursos, como se fossem, pós-graduações curtas, de alguns meses, enfim, que não eram programas assim de anos super longos e tudo mais. E aí eu olhei e falei assim, puxa, a gente conseguiria ficar um ano e meio longe dos nossos trabalhos, se a gente fizer as contas e entender que a gente tem uma reserva financeira suficiente para nos manter. E como que a gente pagaria? Porque é um investimento considerável. Claro, gente, na época o dólar era, sei lá, 1,80, 1,90. Primeiro, quando eu saí de lá, quando eu voltei de lá um ano e meio depois, eu voltei assim, nossa, como o dólar disparou, era assim, 2,15, 2,20, imagina, hoje o dólar já é outra realidade, mas era o que, naquela época era mais ou menos essa, né, a cotação do dólar. E aí, quando eu tive ali acesso, né, a quantos $1.000 era para fazer um curso mais ou menos desse tempo numa Universidade da Califórnia da vida, eu parei e falei assim, peraí, a gente acabou de quitar o nosso apartamento, nós tínhamos acabado, depois de bastante tempo pagando juntos e tudo mais, nós tínhamos acabado de quitar o nosso apartamento. Quanto vale o nosso apartamento se a gente vender ele e vender o nosso carro? E aí o Luiz olhou para mim e falou, mas a gente vai vender o nosso apartamento? Eu falei para ele, nós somos jovens, eu tinha 26 anos, né? Eu tenho 26 anos e já conquistei o meu primeiro apartamento, vou ter muito tempo, né? Eu ainda tenho uma jornada muito longa, quer dizer, pela frente, ainda vou ter a chance de comprar outro apartamento, outros no plural. A gente é jovem, o que a gente tem a perder? Nós não temos filhos. Claro, existia todo um contexto, né, gente? Por que a gente não faz isso? O que de pior pode acontecer? A gente vir para cá, viver um ano e pouco, incrível, que com certeza vai agregar demais na nossa existência como pessoa em primeiro lugar, e profissionalmente nem se fala, realmente falar um outro idioma com total fluência. Naquela época eu já tinha estudado muito inglês por conta própria, fazia aula particular, então eu me virava muito bem com o inglês no meio corporativo, mas não podia dizer que eu era super fluente no dia a dia, não conseguia assistir, sei lá, um filme sem legenda, então tinha ali algumas restrições, né? E eu falei, o que de pior pode acontecer? A gente passar um período absolutamente incrível, inesquecível, a gente voltar para o Brasil e se empregar de novo e começar do zero, né? E, sei lá, esse é o pior que pode acontecer, porque o que de melhor pode acontecer é muito óbvio. A gente vai viver uma experiência que vai agregar muito pra gente, a gente vai falar um outro idioma com fluência, a gente vai fazer um curso, cada um na sua área, numa das melhores universidades do mundo. Eu acho que a gente, inclusive, vai voltar muito mais bem empregável, acho que a gente vai voltar e dar salto dentro da nossa carreira. E no final foi isso que aconteceu. Nós voltamos à Unilever, na época eu trabalhava na Unilever, eles me deram uma licença não remunerada. A Unilever foi uma mãe para mim naquela época, que eu fui me demitir, eles disseram, não vamos aceitar a sua demissão, vamos te dar uma licença não remunerada. E quando eu voltei, eu tinha uma proposta de uma outra, eu ia voltar para a Unilever no mesmo cargo, ou eu tinha uma proposta de uma outra empresa para ir ganhando muito mais. E aí eu acabei, então, de fato, aceitando essa proposta para ganhar muito mais. Aí precisava muito do inglês, então tudo se encaixou. Tinha tudo a ver com o curso que eu tinha feito lá, os requisitos dessa nova vaga. Então acabou que foi, sim, um super salto. Para o Luiz também aconteceu a mesma coisa. Mas o que de pior poderia ter acontecido? A gente ter voltado e para os mesmos cargos, ou voltado desempregado e buscando vagas, a gente, né, conseguiria se recolocar. Então, gente, nós voltamos para o Brasil. Em 6 meses, nós vendemos o nosso apartamento, vendi para um dos meus melhores amigos naquela época, vendemos o nosso carro. 6 meses depois, certinho, estávamos lá, vivendo o sonho de estudar na Universidade da Califórnia. Foi uma decisão ousada? Com certeza. Quantas pessoas teriam tido essa linha de raciocínio, de tentar pensar? Porque a gente muitas vezes, claro, gente, se eu não tivesse um apartamento próprio, se eu não tivesse tido uma disciplina de entrar num consórcio de imóveis, poupar parte do meu salário para pagar um consórcio de imóveis, para então conseguir dar um lance, comprar um apartamento e ter um apartamento aos 26 anos, claro que talvez fosse inviável, mas nós sempre tivemos nós sempre tivemos muita inteligência financeira com o nosso dinheiro, a gente sempre foi de guardar e de investir, de não gastar tudo. Por mais que eu tenha um salário alto, eu nunca fui de gastar tudo que eu ganho na minha vida, né?
Mas, ainda assim, quantas pessoas naquele momento que até tivessem, de repente, um apartamento, conseguiriam pensar que essa poderia ser uma solução? Muitas vezes a gente está muito dentro de um padrão que é, comigo eu não tive essa oportunidade e nunca vou ter. Comigo não vai funcionar porque eu não tenho conta, eu não tenho 1 milhão na conta. Comigo não dá porque os meus pais não têm como pagar para mim. E por aí vai. Claro que eu estou falando de um exemplo em específico que a gente pode aplicar para qualquer área da nossa vida. Só que, gente, o insight que me veio durante a live foi o seguinte: será que se eu não tivesse vivido essa experiência desse 1 ano e meio, eu teria conquistado um nível, uma desenvoltura no idioma, no inglês, suficiente para, em 2017, ter ido para a Califórnia também, só que lá embaixo, em San Diego, ter feito as formações da Louise Hay? Porque, gente, uma coisa é você saber inglês para você se virar no mundo corporativo, trabalhar e tudo mais, precisar ser consulta ali no dicionário, a melhor forma de falar, vai no translator, né, da vida. A outra coisa é você estar imerso num programa de altíssimo impacto emocional, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tendo que falar das suas maiores dores, das suas maiores alegrias, das suas questões mais profundas, mais sensíveis, conseguir entender outras pessoas partilhando sobre suas questões mais profundas e mais sensíveis. É uma outra história, requer um nível de fluência num outro idioma muito maior do que se requer muitas vezes para você conseguir ali no dia a dia dar conta de trabalhar numa empresa. Eu não sei essa resposta. Eu arrisco dizer que talvez eu não tivesse tido condição de acompanhar uma formação como essa, talvez ele não conseguiria nem ter ido para lá, né? Eu não conseguiria nem ter passado ali numa conversa inicial que eu tive, né, lá com a Patrícia, e ela percebeu que o meu nível de inglês era realmente super fluente e tudo mais, né? Então, quanta coisa na minha vida, como seria o ano de 2022 hoje, se de repente lá atrás, com 26 anos, eu não tivesse tomado essa decisão? Se eu tivesse mantido sempre os mesmos padrões de pensamento, que é, com a minha família nunca ninguém teve oportunidade, então eu não vou ter, né? Isso não faz parte da minha história, comigo as coisas nunca foram fáceis, portanto, eu não vou ter oportunidade. Então, gente, olha só, a gente está num momento, a gente está chegando no final de ano, né? E a gente já está num momento em que a gente começa aqui dentro a pensar, puxa, como foi esse ano? Como eu quero que seja o meu próximo ano? E aí, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é, enquanto a gente não decide mudar esses padrões de pensamento que nos limitam, enquanto a gente não decide lidar e superar o medo que nos faz ficarmos estagnados no mesmo lugar, enquanto a gente não cria coragem de fazer mudanças que a gente precisa em qualquer área da nossa vida, não estou falando só na área profissional, talvez na área afetiva, mudanças na sua relação com você mesmo, na sua relação com o mundo, no estilo de vida em que você mora, o lugar, as pessoas com quem você convive. Às vezes a gente quer muito que, nossa, esse ano vai ser novo, eu vou aqui, tenho esses objetivos e vai ser o melhor ano da minha vida, e a gente tem esse desejo de que o próximo ano seja um ano incrível, que a gente comece um novo capítulo maravilhoso, só que nada disso vai acontecer se a gente não fizer primeiro mudança de padrão de pensamento e da nossa relação com a gente. Portanto, eu vou pedir aqui um parênteses para vocês, para fazer um convite. No próximo final de semana, sábado e domingo, das 9h30 ao meio-dia, eu vou fazer uma imersão, ela se chama 2023, um ano realmente novo. Nessa imersão, a gente vai falar sobre tudo isso que eu tô falando aqui, vivencialmente. Então, a gente vai vivenciar, a gente vai conseguir identificar quais são os padrões de pensamento que nesse momento da vida estão bloqueando a nossa vida e a gente não está se dando conta, quais são os pontos cegos que estão fazendo a gente procrastinar e a gente não percebe e continua procrastinando, quais são os medos que estão me paralisando e que eu não tenho tanta consciência, eu não estou tendo ferramenta para usar e, portanto, o medo continua me deixando parada, estagnada no mesmo lugar. O que está acontecendo com a minha autoconfiança? Porque se eu não consigo ver que eu mereço e que é possível, bom, aí nada mesmo vai acontecer. Então, gente, eu decidi fazer essa imersão por um valor extremamente acessível e simbólico, que é para atingir o máximo possível de pessoas, tá? O valor nessa imersão são horas e horas comigo em um sábado e horas comigo em um domingo. Ao vivo, vai ficar gravado, então você também pode reassistir ou assistir a gravação também, se você quiser, não tem problema. Claro que tá ao vivo é muito legal, tá?
O valor de investimento, gente, é R$ 197, podendo parcelar em 12 vezes. O valor da parcela sai, sei lá, R$19, R$20. Se você parcelar em 12 vezes, por exemplo, né? Então é um valor que cabe no bolso, né? A gente gasta isso ali num lanchinho que a gente toma, num café com pão de queijo na padaria, numa unha que a gente faz. Então eu realmente quis oferecer com valor acessível mesmo, para que a gente possa juntos fazer esse ponto de parada para recalcular a rota no momento em que a gente vai se preparar para a finalização de um ciclo e o começo de um ano novo. Então, eu vou pedir para minha equipe deixar aqui na descrição do vídeo o link. E se isso deixou o seu coração quentinho, eu estou te esperando para uma imersão que eu tenho certeza absoluta que você vai, mesmo que você venha ao vivo, você vai querer assistir muitas vezes, vai fazer a diferença no seu ano de 2023. Então, se vocês gostaram desse tema, gostaram de saber dessa outra parte da minha história, deixa um joinha aqui para mim, se inscreve no canal se você não está inscrito para você receber os vídeos e escreve aqui para mim nos comentários. Primeiro, você já se inscreveu para a imersão 2023, um ano realmente novo? Me conta aqui que eu vou querer já conhecer os rostinhos de vocês que vão estar comigo. E segundo, você está precisando tomar coragem para mudar alguma coisa na sua vida? Se sim, me conta o que é. É profissional? É um relacionamento falido? Um relacionamento abusivo? É uma mudança de cidade? É sair da casa dos pais? É viver uma vida com propósito? Uma vida que faz muito mais sentido? Que faz o teu coração vibrar? Como que eu poderia te ajudar? Me conta aqui nos comentários para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, tá bom? E tô esperando vocês, então, nesse próximo final de semana. E claro, se você tá inscrito aqui no canal, você também vai receber aqui os próximos vídeos quando eles forem postados. Super beijo, gente! Tchau, tchau!